Capítulo 9. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar nesta terra e expulsar nações maiores e mais fortes do que você, cidades grandes e fortificadas até os céus, um povo forte e alto, os filhos dos Anaquins, que você conhece e de quem ouviu dizer: quem pode resistir diante dos filhos de Anak? Portanto, saiba hoje que Jeová, seu Deus, irá na sua frente. Ele é um fogo consumidor e os exterminará. Ele os subjugará diante dos seus olhos, para que você os expulse rapidamente e os destrua, assim como Jeová lhe prometeu. Quando Jeová, seu Deus, os expulsar de diante de você, não diga no seu coração: foi por causa da minha justiça que Jeová me fez entrar nesta terra para tomar posse dela. Em vez disso, é por causa da maldade destas nações que Jeová as expulsa de diante de você. Não é por causa da sua justiça ou da retidão do seu coração que você está entrando na terra deles para tomar posse dela. Mas é por causa da maldade destas nações que Jeová, seu Deus, as expulsa de diante de você. E é para cumprir a palavra que Jeová jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Assim, saiba que não é por causa da sua justiça que Jeová, seu Deus, lhe dá esta boa terra para tomar posse, porque vocês são um povo obstinado. Lembre-se, nunca se esqueça de como você provocou a Jeová, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram da terra do Egito até que chegaram a este lugar, vocês se rebelaram contra Jeová. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a Jeová, e Jeová ficou tão irado com vocês que estava pronto para destruí-los. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que Jeová fez com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Então Jeová me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que Jeová lhes tinha falado no monte, do meio do fogo, no dia em que a assembleia estava reunida. No fim dos 40 dias e 40 noites, Jeová me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E Jeová me disse: desça depressa daqui, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Eles se desviaram depressa do caminho que ordenei que seguissem. Fizeram para si uma imagem de metal. E Jeová me disse: vejo que este povo é realmente obstinado. Não tente me impedir de destruí-los e de apagar o nome deles de debaixo dos céus. E farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então eu me virei e desci do monte, enquanto o monte ardia em chamas, e as 2 tábuas do pacto estavam nas minhas mãos. Quando olhei, vi que vocês tinham pecado contra Jeová, seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal. Vocês haviam se desviado depressa do caminho que Jeová tinha ordenado que seguissem. Por isso, peguei as 2 tábuas e as joguei no chão com as 2 mãos, despedaçando-as diante dos seus olhos. Então me prostrei perante Jeová, como havia feito antes, por 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa de todos os pecados que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos de Jeová e ofendendo-o. Pois eu estava apavorado por causa da grande ira de Jeová contra vocês. Ele estava pronto para destruí-los. No entanto, Jeová me escutou também aquela vez. Jeová estava tão irado com Arão que estava pronto para destruí-lo, mas eu fiz súplicas a favor de Arão naquela ocasião também. Então peguei o objeto do seu pecado, o bezerro que haviam feito, e o queimei no fogo. Eu o triturei, moendo-o completamente até ficar miúdo como pó, e lancei o pó na água que desce do monte. Além disso, em Taberá, em Massá e em Quibrote-Ataavá,
vocês também provocaram Jeová a ira. Quando Jeová os enviou de Cades Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que certamente lhes darei, vocês se rebelaram de novo contra a ordem de Jeová, seu Deus, e não exerceram fé nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm se rebelado contra Jeová desde que os conheço. De modo que me prostrei perante Jeová 40 dias e 40 noites. Fiquei prostrado assim, porque Jeová disse que os destruiria. Comecei a fazer súplicas a Jeová, dizendo: ó soberano Senhor Jeová, não destruas o teu povo. Eles são tua propriedade particular, que resgataste com a tua grandeza e tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não prestes atenção na obstinação deste povo, na sua maldade e no seu pecado. Senão o povo da terra de onde nos tiraste dirá: Jeová não foi capaz de os levar à terra que lhes prometeu, e visto que os odeia, ele os tirou daqui para matá-los no deserto. Pois eles são teu povo e tua propriedade particular, que tiraste de lá com teu grande poder e teu braço estendido. Capítulo 10. Naquela ocasião Jeová me disse: lavre 2 tábuas de pedra iguais às primeiras, e suba ao meu encontro no monte. Faça também uma arca de madeira, e eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você despedaçou. Depois você deve colocá-las na arca. Fiz assim uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra iguais às primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. Ele escreveu então nas tábuas as palavras que tinha escrito antes, os 10 mandamentos, que Jeová lhes havia falado no monte do meio do fogo, no dia em que a assembleia estava reunida. E Jeová as deu a mim. Virei-me então e desci do monte, e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E elas continuam ali, assim como Jeová me havia ordenado. Então os israelitas partiram de Beerote Bene Jaacã para Moserá. Ali Arão morreu e foi enterrado, e Eleazar, seu filho, começou a servir como sacerdote no lugar dele. Dali partiram para Gudigodá, e de Gudigodá para Jotbata, uma terra de correntes de água. Naquela época, Jeová separou a tribo de Levi para carregar a arca do pacto de Jeová, para ficar perante Jeová e servi-lo, e para proferir bênçãos em seu nome, assim como fazem até hoje. É por isso que Levi não tem porção nem herança entre os seus irmãos. Jeová é a sua herança, assim como Jeová seu Deus lhe tinha dito. Quanto a mim, fiquei no monte como na primeira vez, 40 dias e 40 noites, e Jeová me escutou também dessa vez. Jeová não quis destruir você. Jeová me disse então: vá adiante do povo e prepare-se para partir, para que eles entrem na terra que lhes darei, conforme jurei aos antepassados deles, e para que tomem posse dela. Agora, ó Israel, o que é que Jeová seu Deus pede de você? Apenas isto: que você tema a Jeová seu Deus, que ande sempre nos seus caminhos, que o ame, que sirva a Jeová seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que guarde os mandamentos e os decretos de Jeová que hoje lhe ordeno para o seu próprio bem. Veja, a Jeová seu Deus pertencem os céus, sim, os céus dos céus, a terra e tudo o que nela há. Mas foi apenas aos seus antepassados que Jeová se achegou e demonstrou seu amor. E ele escolheu vocês, a descendência deles, dentre todos os povos, assim como se vê hoje. Agora purifiquem o seu coração e deixem de ser tão obstinados. Pois Jeová, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e que inspira temor, que não trata a ninguém com parcialidade, nem aceita suborno.
Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o residente estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Vocês também devem amar o residente estrangeiro, pois vocês foram residentes estrangeiros na terra do Egito. É a Jeová, seu Deus, que você deve temer. A Ele é que deve servir e se apegar, e pelo seu nome deve jurar. É a Ele que deve louvar. Ele é o seu Deus, que fez por você todas essas coisas grandes e atemorizantes que os seus próprios olhos viram. Quando seus antepassados desceram ao Egito, eram 70 pessoas. E agora, Jeová, seu Deus, fez você tão numeroso quanto as estrelas dos céus.